Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar acústica, a área da física que estuda os sons, as ondas sonoras. Então vamos lá. O que é o som e as ondas sonoras? O som e as ondas sonoras, o som ele está dentro do que a gente chama de ondas, né? O som ele é uma vibração que se propaga. Pode se propagar no ar, mas também pode se propagar em outros meios. Por exemplo, pode se propagar na água, pode se propagar em sólidos, né? Por exemplo, em ferros, em vidro. Ele é uma onda, né? E uma onda ela é uma perturbação. Nesse caso, ele é uma onda sonora, ou seja, é uma perturbação. E essa perturbação, né, que no caso é uma onda, ela sempre transmite energia, mas ela nunca transmite matéria. A velocidade dele pode se alterar, como eu disse, ele pode se propagar no ar, pode se propagar em sólidos, por exemplo, no vidro, no aço, né? Vidros, metais. Pode se propagar também em líquidos, né? No caso, a água. Pode se propagar através de paredes, né? E em cada material onde ele está se propagando, a velocidade dele vai alterar, assim como as suas características que a gente vai ver nos próximos slides. Existe, né, assim como nas ondas eletromagnéticas que a gente já viu, existe uma faixa de frequência que a gente chama de espectro. No caso do som e das ondas sonoras, a gente chama de espectro sonoro, né? E a partezinha, que assim como nas ondas eletromagnéticas, tem uma partezinha dessas ondas que a gente consegue ver, né? Que a gente chama de luz visível, que a gente chama de espectro visível. Existe também uma partezinha do espectro sonoro que a gente consegue ouvir, né? E a gente chama essa partezinha de espectro audível. Ele está entre 20 Hz e 20 mil Hz, aproximadamente. E o que é esse Hzzinho aqui, né, que a gente chama de Hz? Esse Hzzinho aqui é a unidade, né, de frequência sonora, que a gente chama de Hertz. O Hertz ele é definido como sendo uma ocorrência em 60 segundos. As frequências que são menores do que 20 Hz a gente chama de infrassons. E as que são maiores que 20 Hz a gente chama de ultrassons. Propriedades do som. Né? O som ele se propaga no ar. A gente sempre usa como, como base, né? A velocidade no ar ou no vácuo. No caso do som, a gente usa a velocidade no ar porque ele não se propaga no vácuo. Vocês vão ver, talvez no primeiro ano vocês vão ver que está um pouquinho mais sobre ondas e vocês vão ver que o som é um tipo de onda especial que a gente chama de onda mecânica que ele precisa necessariamente de um meio para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas que a gente já viu, elas se propagam no vácuo. Por isso que o valor de referência da luz é medido no vácuo. E aqui o do som é medido no ar. O som, por ele ser uma onda, né, como eu já falei, ele tem propriedades ondulatórias também, né, como interferência, reflexão, refração, difração, absorção também. Aqui, ó, coloquei uma tabelinha para a gente ver e comparar o espectro audível, né, comparação aqui dos animais. Nós, primeiramente, aqui né, entre 20, ó, o verdinho é o que a gente consegue ouvir, os sons audíveis, entre 20 e 20 mil Hz. E o rosinha aqui são os sons produzidos, né? Os sons que a gente produz, tá? Entre 85 e 1100 Hz. Já o golfinho aqui, ó, ele consegue escutar entre 150 até 150 mil, né? Os cães de 15 a 50 mil, os gatos de 60 a 65 mil, os morcegos de 1000 a 120 mil, né? Não sei se vocês já viram, mas aqueles apitos para cachorro, né? Que a gente apita e a gente não escuta nada, mas o cachorro escuta, né? Porque está uma frequência maior do que a gente consegue ouvir, ó. A gente só consegue ouvir até 20 mil, eles conseguem ouvir até 50 mil, quase o dobro. Quer dizer, mais que o dobro, né? 2,5 vezes. Características do som, né? As principais características tem mais, mas vocês vão ver mais aprofundadamente no primeiro ou no segundo ano.
Quer dizer, vocês vão ver no primeiro e no segundo ano, né, do ensino médio. A altura, né, que diz respeito a também a frequência, também pode se chamar de frequência isso aqui. A gente diz que sons, eles podem ser sons altos ou sons baixos. Os sons altos, eles são sons agudos, e os sons baixos são sons graves. Aqui a gente pode ver a frequência de um som baixo, né, de som grave, frequência menor, e de um som alto, né, o som agudo, com uma frequência maior, bem maior. A intensidade, né, diz respeito à quantidade de energia que ela transmite, e essa característica é medida em decibéis. E o timbre, que é o que diferencia os sons, né, o que diferencia nossas vozes, é a característica que permite que a gente diferencie, né, o som de um gato, de um cachorro, o som de um violino para o de um violão, né, ou de uma guitarra para um violão. E o timbre, né, é o modo de vibração da onda sonora. Cada pessoa tem o seu timbre, né, cada instrumento musical, que a gente vai ver no próximo slide, cada instrumento musical tem o seu próprio timbre. Instrumento musical é todo e qualquer objeto, né, seja natural ou construído, que seja utilizado para produzir sons, né. A gente tem instrumentos de corda, instrumentos de sopro, né, exemplo, violão, violino, contrabaixo. Fatores que influenciam, né, a gente tem vários fatores, vocês vão ver, por exemplo, como calcular a velocidade de uma onda aqui na corda de um violão, de um violino, aí vocês vão ver isso no segundo ano do ensino médio. São vários fatores que influenciam no som de um instrumento musical, por exemplo. Pode ser a força que você faz na corda, pode ser a densidade da corda também, pode ser, a gente sabe, né, que tem nos violões tem umas cordas finas e umas cordas mais grossas, né, para produzir sons diferentes, né, produzir sons agudos e sons graves, porque a diferença, né, no caso da densidade da corda ser mais grossa ou mais fina, que também diferencia na velocidade que o som se propaga, vai fazer com que o som seja mais agudo, né, ou mais grave. Então a gente tem, né, vários fatores, né, a nossa força, no caso que está representada como tensão, a força que a gente faz, a densidade da corda, né, a velocidade com que ela se propaga. Todos esses fatores influenciam na altura do som. Exemplo de instrumentos de sopro, né, que a gente tem, por exemplo, o saxofone, uma gaita, uma flauta também, né, em que o som é produzido pela compressão, né, do ar que está ali dentro do instrumento. No caso aqui do saxofone, né, a gente também pode usar o exemplo da flauta. Quando a gente varia o comprimento do ar que tem lá, né, que a gente vai mudando os dedos, ele vai, no caso da flauta ou do saxofone, a gente vai mudando os dedos, e aí, né, mudando os dedos nos buraquinhos, aí a gente vai controlando o tamanho, né, que o ar ali dentro tem. Se a gente mudando os dedos, ele vai sair, né, em diferentes buraquinhos, então ele pode ficar comprimido, né, pode ficar comprimido ou pode ficar esticado aqui, e aí isso vai produzir os sons, né, vai diferenciar os sons. Já nos instrumentos de percussão, o som é originado pela vibração que pode ser de membranas ou de pratos. Aqui as membranas, né, no caso dos pianos, de pratos ou sinos aqui no caso de baterias. Velocidade do som. A velocidade do som no ar, ao nível do mar, em condições normais, 20 graus de temperatura, é de 343 metros por segundo, o que corresponde a 1.234,8 km por hora. A velocidade do som também sofre influência da temperatura, da forma, né, quanto mais elevada for. Também sofre influência da pressão do local,
né, se você está em um local mais alto ou mais baixo, tanto que aqui, ó, condições normais de pressão e com temperatura de 20 graus, é esse valor aqui. E, né, como havia dito, o estado físico, né, de onde ele se propaga, também influencia na velocidade, né? O som ele se propaga mais rapidamente nos sólidos, depois nos líquidos e depois nos gases, né? Ou seja, ele se propaga mais rapidamente, por exemplo, no ferro, depois ele se propaga mais rapidamente na água e depois em gases, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.